Bragantino. E falando aqui, inclusive, né, em Fernando Diniz, o técnico Fernando Diniz hoje está vendo um nome chamando a atenção dentro do CT Moacir Barbosa, tá, meu amigo? Que é o nome de Lloyd Augusto. Quem acompanhou a Corda Vascão sabe muito bem que eu trouxe aqui a vocês três nomes hoje desse elenco, né, de atletas que já faziam parte do grupo Cruz Maltino, que vem chamando a atenção do técnico Fernando Diniz no dia a dia dos treinos. O David, que voltou de lesão, está muito bem, e há a possibilidade de já neste próximo sábado o David entrar em campo contra o Montevideo neste amistoso. O Jean Davi Menezes, que é uma grata surpresa, inclusive, um jogador que vem começando a trabalhar bem sobre o comando técnico Fernando Diniz. É importante lembrar que o Jean Davi Menezes não tem nenhum minuto sequer dentro de campo com o Fernando Diniz no comando do Vasco, e tem o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto vem também chamando a atenção do treinador, tá? A informação é que ele vem treinando muito bem, vem conseguindo se destacar e vem conseguindo colocar em campo tudo aquilo, né, que definitivamente o Vasco da Gama, a partir de sua contratação, esperou em vê-lo. O Lloyd Augusto recentemente foi muito criticado por parte da torcida vascaína de um modo geral, né? Mas, acima de tudo, não apenas o Lloyd em si, como a diretoria. O torcedor vascaíno criticou a diretoria do Vasco por ter feito a contratação de um jogador angolano que teve certo destaque sim no futebol da Turquia, mas que era uma grande incógnita no nosso Cruz Maltino. Hoje o Lloyd, ele ainda segue sendo uma grande incógnita, mas uma das grandes críticas que foram colocadas em cima da diretoria foi a questão do valor gasto. Porque, querendo ou não querendo, amigo vascaíno, a diretoria gastou muita grana para contratar o Lloyd Augusto, né? Em relação a valores, o Lloyd Augusto foi um atleta em que o Vasco comprou por 9 milhões de reais, valor alto, querendo ou não. Mas, acima de tudo, não apenas a questão do valor pago pelo Vasco Alaniaspor pela compra do Lloyd, mas também a questão salarial. Recentemente, né, veículos de imprensa trouxeram informações que o salário que o Lloyd Augusto recebia no Vasco era de 700 mil reais por mês. Amigo vascaíno, você pagar 700 mil reais por mês no Lloyd Augusto é uma insanidade. Entretanto, nas últimas horas, né, o canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação referente ao salário do Lloyd Augusto, que não é nem metade de 700 mil reais por mês. Então é um valor bem inferior a esse que a imprensa recentemente divulgou, o que traz um alento, traz um alívio ao torcedor vascaíno em saber que o Vasco paga menos de 350 mil reais por mês ao Lloyd Augusto. Aí sim, é um salário digno do jogador. Mas, amigo vascaíno, eu trago aqui a vocês que mesmo diante desta boa fase do Lloyd Augusto, chamando a atenção do técnico Fernando Diniz, o atacante foi liberado pelo Vasco da Gama nestes últimos dias. O motivo? Informações é que ele foi liberado para resolver problemas familiares. O Vasco atendeu a um pedido de jogador que vinha treinando normalmente com o restante do elenco desde a reapresentação na segunda-feira passada no CT Moacir Barbosa. Ainda não se sabe se ele estará à disposição para este amistoso do próximo sábado contra a equipe do Montevideo em Natal, né? Clube da primeira divisão do futebol uruguaio, que hoje inclusive é o terceiro colocado do campeonato nacional. E ele está aí viajando, está na Angola neste momento para resolver algumas questões familiares. Vamos ver o que vai acontecer. Isso me preocupa muito, porque o Lloyd, que hoje vive um bom momento, qualquer situação extracampo pode dificultar muito essa adaptação do jogador. O Lloyd não é um jogador assim, desculpa falar isso, mas não é um atleta normal. Falar que ele não é normal é duro, né? Mas é um atleta que tem problemas. Ele tem problemas, cara. Isso é nítido. O Vascaíno conseguiu identificar. Então, qualquer coisinha extracampo que tire o Lloyd Augusto do seu prumo pode ser aí muito preocupante. É um jogador que já viveu um ótimo momento vestindo a camisa aí do Mafra, né? Entre julho e agosto de 2022. Uma contratação que chegou ali e viveu um grande período mesmo no futebol português após uma passagem na base do Sporting que o Lloyd Augusto teve. Então, um jogador que já viveu bons momentos, né? Até o técnico o GE recentemente fez uma entrevista com o treinador, com o scout Juan Andrade, que é o head scout do Mafra, à época falando sobre a situação do Lloyd Augusto, e o scout disse assim, olha, o Lloyd sempre foi muito talentoso, todo mundo soube do talento dele, sempre soube que ele poderia estourar a qualquer momento. O Ricardo, que era o técnico à época até do Mafra, no caso
o próprio Juan Andrade diz, mudou a carreira dele porque começou a usá-lo como ponta direita. Acreditou nele numa zona mais ofensiva e deu essa oportunidade. Com a chegada do Rui Borges, ele conseguiu dar um salto de desempenho e começou a ser decisivo. Ele foi acarinhado e abraçado pelo Rui, que é um cara que sabe lidar com os jogadores. Ele identificou que o Lloyd poderia ser decisivo. Pegou ele inconstante, transformou em um jogador-chave para sair da zona do rebaixamento e conseguiu fazer a melhor pontuação da história do clube. Então, assim, o Lloyd Augusto é um jogador, amigo vascaíno, que precisa ser abraçado. O Diniz é esse nome, mas esse problema extracampo que surgiu aí nestas últimas horas pode ser, sim, uma preocupação. Mas deixa clara a sua opinião nos comentários se você, né, confia nessa virada de chave de Lloyd Augusto. Falando